texto que foi lido no início, aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Glória a Jesus, glória a Deus. Aos Efésios 6, 18. Como já oramos, já lemos no início, né? Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Os irmãos podem tomar assento, meus irmãos. Deus seja louvado mais uma vez por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, né? Por nós, através de nós. E, meus irmãos, nós estamos alegres porque Jesus está conosco, né? A alegria do Senhor é nossa força. Glória a Deus. Então nós glorificamos ao nosso Deus porque Ele sempre é fiel, né? Sempre está disposto a nos abençoar. Glória a Jesus. E hoje, meus irmãos, esta passagem aqui conhecida do povo de Deus, né? O apóstolo São Paulo, nesse capítulo 6, ele vai falar sobre a importância, né, das armaduras de Deus, sobre a importância de nós estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Paulo vai nos orientar que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, né, para que possamos estar firmes, né? Aleluia. E Paulo vai dizer que nós estamos combatendo, né, contra um inimigo espiritual. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou contra o ser humano, contra a pessoa propriamente dita, mas ele vai dizer que a nossa luta é contra as hostes espiritual, né, da maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, né, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui, meus irmãos, os irmãos sabem que Paulo estava preso, né, e recebeu a inspiração de Deus, né, ali no cárcere, né, olhando para o soldado romano, ele pôde tirar ali, né, aleluia, a vestidura, né, a roupagem daquele soldado, e ele trouxe também para o campo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Fez menção também da passagem do profeta Isaías, que fala sobre, aleluia, a couraça, né, da justiça, enfim. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite, do versículo 18, sobre a oração. Paulo também inclui a oração como parte do arsenal espiritual. Depois dele falar aqui, né, sobre as armaduras espirituais, ele fala, né, sobre a oração também, como as demais armas, né, aleluia. Ele também coloca como, aleluia, um instrumento poderoso para que possamos também vencer esta batalha, né, meus irmãos, esta luta que cada um de nós está vivenciando. Então, aleluia, Paulo vai dizer, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui, meus amados, Paulo fala de vários tipos, né, de oração. Oração, ela, aleluia, se divide, meus irmãos, aqui em algumas etapas, né? Podemos dizer
alguns tipos de oração que Paulo ele traz para nós aqui, né? Sabemos que a oração é petição, é clamor, a oração é súplica, né? Deprecação, ação de graça, suplicar, né? Aleluia, pedir insistentemente, implorar. Então nós vemos aqui que a oração ela indica a prática do crente em falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse isso em Mateus capítulo 21, versículo de número 22. O Senhor Jesus, ele, aleluia, quando orienta, aleluia, a orar, Jesus, ele fala, né, aleluia, e tudo o que pedis em oração, crendo, recebereis. Louvado seja o nome do Senhor. Então a oração é falar com Deus, é dirigir a Ele, aleluia, palavras ou pensamentos, aleluia. É um ato aqui, meus irmãos, de comunhão íntima com o Senhor, né, que deve ser diária, né? O crente tem que ter o hábito de orar diariamente. Aleluia. Paulo também fala em Efésios, né? Aleluia, que nós temos que orar com toda sorte de oração e súplica no Espírito. Então Paulo também, ele fala, aleluia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que nós precisamos orar sem cessar, orai sem cessar. Glória a Deus. Então nós entendemos a importância de, aleluia, estarmos orando, estarmos clamando a Deus, né? A oração, ela fala, meus irmãos, de uma intimidade com Deus, aleluia, de entrar no trono da presença do Senhor. Os irmãos conhecem na antiga aliança, aleluia, o sumo sacerdote, ele tinha, aleluia, só uma oportunidade, uma vez por ano, de entrar no Santo dos Santos, né? Aleluia, a Bíblia nos fala que, aleluia, existia ali, aleluia, uma cortina, louvado seja o nome do Senhor, separando. Ele entrava ali no Santo dos Santos para uma vez por ano oferecer ali o sacrifício, né? Aleluia, em prol de toda a nação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a oração, meus irmãos, também é um ato de comunhão, de intimidade com o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, no Salmo 119, versículo 170, aleluia, o salmista, ele vai falar, né, das petições que tem que ser feita, né? Aleluia, chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, existem vários tipos de oração. Petição, meus irmãos, é um tipo de oração que a maioria das vezes, aleluia, essa oração, ela traz um sentido de petição. Nós pedimos para alguém, aleluia, pedimos por saúde, oramos, né? Pedimos por cura, pedimos ao Senhor por uma vida melhor, pedimos ao Senhor por proteção, aleluia, por ajuda, aleluia, em momentos difíceis, aleluia. Jesus fala, né? Mateus 21, 22, e tudo quanto pedir, aleluia, em meu nome, crendo em oração, crendo recebereis. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, meus irmãos, também
aleluia, Tiago capítulo 4, versículo 3, aleluia, o apóstolo Tiago aqui, ele nos ensina que devemos orar de acordo com a vontade de Deus, né? Ele vai dizer: pedis, não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vosso deleite. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, aleluia, petição, meus irmãos, é pedir, né, por saúde, pedir por alguém, pedir por cura, aleluia, pedir por proteção, por ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Clamor, o que é o clamor? A Bíblia nos fala, meus irmãos, lamentação de Jeremias no capítulo de número 3, versículo de número 56, aleluia, lamentação fala aqui, meus irmãos, aleluia, ouviste a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Clamor, meu irmão, é um tipo de oração mais urgente, né? Geralmente são feitas em momentos difíceis da vida de alguém. O salmista no Salmo 130, no versículo de número 1, aleluia, ele vai dizer para nós, aleluia, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O clamor, meu irmão, é um tipo de oração que tem uma resposta mais rápida. Quem não lembra de Bartimeu? A Bíblia diz que Bartimeu, meus irmãos, estava mendigando à beira do caminho, e quando, aleluia, Jesus ele entra, aleluia, Jericó, Jesus também estava já saindo, e o texto diz, meus irmãos, que ele escutou um barulho diferente do de costume, aleluia. Ele perguntou: o que está acontecendo? E disseram para ele: Jesus de Nazaré está passando. E aquele homem pôs-se a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parou, meus irmãos, ele continuou a clamar, aleluia, um tipo de oração mais urgente, aleluia, que é feita em momentos difíceis, aleluia, e ele clama ao Senhor, e o Senhor para e pergunta: o que queres que eu te faça? Meus irmãos, a Bíblia diz, aleluia, que Deus fala para Jeremias no capítulo 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Aleluia. Clamor, meu irmão, tem momentos que a gente tem que gritar, a nossa alma precisa gritar ao Senhor: Senhor, socorre-me, Senhor, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Aleluia. Quem tem mão para levantar aqui nesta noite? Talvez você entrou aqui passando por um vale, passando por um processo, mas comece a clamar ao Senhor nesta noite. Clame ao Senhor, aleluia. Lamentação capítulo 3, 56, aleluia. Jeremias entende bem, aleluia, o poder do clamor. Viste a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Aleluia. Não desista de clamar, meu irmão. Aleluia. O Salmo 130, verso 1, o salmista aqui implora a Deus pela ajuda de Deus das profundezas, ou seja, de uma situação grave, aleluia, que ele estava passando aqui, aleluia, no Salmo 31, versículo 22, aleluia, o clamor aqui é apresentado como um grito de socorro. Salmo de número 31, verso 22,
aleluia, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meus irmãos, a Bíblia nos fala, aleluia, que, aleluia, Deus aqui, meu irmão, ouve o clamor de Jonas, capítulo 2 de Jonas, versículo 2, aleluia, a Bíblia nos fala, meus irmãos, que Jonas, pela sua desobediência ao Senhor, ele cai, aleluia, no profundo do inferno, dentro do ventre de um grande peixe. O texto vai dizer que lá de dentro, o profeta, ele usou aqui o clamor, aleluia, ao Senhor, para Deus o livrar da morte, quando foi engolido pelo grande peixe. Ele vai dizer, eu disse na minha angústia, olha aí, é na hora, meu irmão, que ninguém pode fazer nada por você, só Deus podia resgatar a Jonas do ventre do inferno. Clame nesta noite, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da sepultura. Em outras traduções, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste. Alaba a minha voz. Oh glória. O diabo quer travar a nossa boca, meu irmão, para a gente ficar acuado na depressão, na caverna, aleluia, oprimido, sufocado. Mas nesta noite, aleluia, Paulo diz para nós, orando em todo tempo, com toda sorte de oração e súplica, aleluia, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tem hora, meu irmão, que a intercessão talvez não vai resolver. Tem hora que a súplica, aleluia, talvez não vai trazer a resposta. Tem hora que o grito, aleluia, o clamor da alma, a oração que é respondida mais urgente, do ventre do grande peixe eu clamei. Eu sinto Ele aqui nesta noite. Oh, quem adora Ele, Amachandarai. Deus não nos deixou desprovido das armas, não, meus irmãos. O Senhor, aleluia, nos revestiu das armaduras espirituais para você lutar, para você combater. Aleluia, a Bíblia diz, meus irmãos, que falta de oração é pecado. Jesus orava em todo o tempo. Jesus tirava um momento a sós para orar ao Pai. Ele se destacava da multidão, orava, aleluia, pela cidade santa. Jesus orava pelos perdidos. Quem sente Ele aqui nesta noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, clamor, meus irmãos, aleluia, é um tipo de oração mais urgente, aleluia, feita geralmente em momentos difíceis da nossa vida. Aleluia. Deus livrou Jonas do ventre do inferno. Ele clamou ao Senhor, aleluia, intercessão, meus irmãos, aleluia. Nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Jonas precisava de uma resposta urgente. Talvez você precisa de uma resposta urgente para a tua vida.
E a recomendação hoje é clamar ao Senhor, é gritar, meu irmão, o grito da alma, é rasgar as vestes no sentido espiritual e se prostrar diante do Todo-Poderoso. Aleluia. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Súplica. O que é súplica, irmão? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo também nos ensina a suplicar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não estejais inquieto, meu irmão, ansioso por coisa alguma. Aleluia. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Ninguém precisa, meu irmão, ficar, aleluia, ansioso demasiadamente. Ninguém precisa ser tomado por crise de ansiedade. Aleluia. Quando você coloca as suas petições, as suas súplicas diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vemos aqui que é o ato de pedir com humildade e perseverança. O que suplica sabe que precisa daquele que pede, mas sabe também da sua posição diante de Deus, né? Você suplica e sabe diante de quem você está suplicando. Você não está suplicando diante de uma autoridade política, governamental. Você não está suplicando diante do pastor, não. Você sabe muito bem, né, que precisa daquilo que pede, mas sabe também da sua posição diante de Deus. Você, meu irmão, e eu, nós sabemos quem é Deus. Quem sabe quem é Deus aqui nesta noite? Aleluia. Nós sabemos, né? Aleluia, dos nossos erros. Sabemos da nossa incapacidade, da nossa independência. Hoje, meu irmão, aleluia, eu fui chamado para fazer uma oração. Quando eu entrei naquela casa, meu irmão, não aguentei. As lágrimas desceram de ver uma situação tão triste. E ali houve um quebrantamento, houve ali um reconhecimento de quem nós somos, né? E a quem nós estamos suplicando, diante das nossas falhas. Quem sente Deus aqui? Diante dos nossos erros, aleluia. Nós sabemos quem Ele é, misericordioso. Aleluia. Por isso que Paulo ensina aos filipenses que tudo tem que ser conhecido a Ele. Araxandarai. Aleluia. Através da nossa oração e súplica, em ação de graça, meus irmãos, porque a gente não merece nada. Aleluia. A gente se sente tão impotente diante de algumas situações que sobrevêm a nós. O que fazer? Nos prostrar diante dele, em súplica, em gemido, aleluia, em ação de graça. Quem tem mão para glorificar, para adorar o Senhor? Aleluia. Sabendo que nós somos dependentes, aleluia. Sabemos aqui, meus irmãos, que temos que chegar a Ele com o coração quebrantado, aleluia. Nós vemos aqui a condição de Deus para que Ele venha responder a nossas orações. Segundo Crônicas,
capítulo de número 7, versículo 14. Deus aqui, meus irmãos, impõe condições, aleluia, para o perdão. Primeiro, aleluia, humildade para admitir os pecados cometidos. Lembra de Davi: Senhor, pequei, tão somente pequei contra ti. Aleluia, humildade, meu irmão, para reconhecer, aleluia, os pecados cometidos. Se o meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, humildade, meu irmão, para admitir os pecados cometidos, oração e súplica. Aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, aleluia, busca da presença de Deus contínua, buscar a minha face, não somente quando está tudo bem, quando as coisas estão favoráveis, aleluia, mas buscar a face do Senhor, aleluia, buscar a minha face, aleluia, e se converter dos seus maus caminhos. Oh, glória ao nome do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, nessa busca, aleluia, contínua da presença de Deus, a gente aqui, aleluia, deixa os pedidos, as petições de lado, já não mais interessa isso, só a presença do Senhor. Aí você já está mergulhado na presença de Deus, aí você já esquece as súplicas, os pedidos, aleluia, as intercessões, porque você já está na busca incessante da presença de Deus, você já está mergulhado na presença do Senhor, já não mais interessa outra coisa, só a presença dEle. Quem glorifica o Senhor, quem exalta o Senhor esta noite, aleluia, orando em todo tempo, com toda sorte de oração e súplica, aleluia, no Espírito, e vigiando nisso, meus irmãos, perseverando. Quem não lembra daquela parábola do juiz iníquo? Jesus conta lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, o Senhor contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O texto diz, meus irmãos, que havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava, aleluia, homem algum. Havia também nesta cidade, aleluia, uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por um tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aleluia. Jesus ensina o dever
de orar, meus irmãos, aleluia, orar sempre e nunca desfalecer, orar sem cessar, clamar ao Senhor, interceder, suplicar, rogar, aleluia, vários tipos de oração que devemos, aleluia, estar diante do nosso Deus, suplicando, clamando, orando, intercedendo, aleluia, para que o Senhor venha fazer justiça, para que o Senhor venha ouvir, meus irmãos, aleluia, os seus pequeninos, os seus escolhidos que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, aleluia. Deus chega na hora certa, no momento certo, oh glória a Deus, aleluia. O Senhor nunca se atrasa, mas Ele chega na hora exata. Quem está recebendo aqui nesta noite, Deus deixou disponível, aleluia, esta ferramenta que é poderosa, aleluia, para utilizarmos, aleluia. A oração, meus irmãos, é um diálogo, não é um monólogo, não é só você que fala. Quando você ora, você fala e dá um tempo para Deus falar contigo também. É uma conversa, aleluia, não é um despejo, não é um monólogo, mas é um diálogo com Deus, aleluia. E você fala com Ele, e o Espírito Santo sussurra no seu ouvido. Você entrega uma causa a Ele, e Ele entrega a vitória nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você desce na oração, angustiado como Ana, atribulada, ela volta, aleluia, recebendo o regozijo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se coloca de pé, meus irmãos, vamos estar orando nesta noite. Você que entrou aqui, talvez tenha uma causa difícil, algo que só o milagre, só o intervir de Deus, aleluia, vai poder dar solução desta causa. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus. Você que o Espírito Santo te trouxe aqui, e hoje o Senhor falou contigo desde os louvores até a ministração da palavra, e hoje você deseja ter um encontro de salvação. Tem alguém hoje aqui para entregar sua vida a Jesus? Oh, Jesus quer operar o milagre da salvação.